Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que você imaginasse uma família. Começasse a orar para essa família que você imaginou. Imaginar uma família. O que seria família para você? Que essa noite o Senhor, eu creio que Ele vai trabalhar no nosso meio, a partir de hoje, para mostrar para nós o que realmente é uma família para Ele. Então, que você esteja aberto para quebrar todos os paradigmas dentro de você. Tudo aquilo que a sociedade escreveu dentro de você. Hoje nós estamos aqui reunidos para trazer à existência a família de Deus. Família essa que Ele não faz acepção. Família essa que Ele recebe em amor, amor incondicional. Família essa que Ele não discrimina. Família essa que Ele não julga, não condena. Essa é a família de Deus, a qual nós fazemos parte. A qual Ele pagou um alto preço por essa família. E muitas das vezes nós queremos selecionar a nossa família. Às vezes começa com o marido, você escolhendo, ele é inteligente, fez faculdade, né? Às vezes o carro zero, esse aí é bom para eu casar. Mas ninguém se preocupa em perguntar, Senhor, é esse o que o Senhor escolheu para mim? Aleluia! Ninguém se preocupa em perguntar, essa era a outra metade que estava no céu e eu consegui encontrar? Ninguém para perguntar. Ninguém para orar. E essa noite eu creio que o Senhor Ele vai te revelar qual é o tipo de família que você tem construído. Mas para que isso ocorra, é necessário que você esteja aberto para receber de Deus qual é a família que Ele tem para nós. E saiba que se você acha que você casou com a pessoa errada, tem solução. Hoje tem. Só vai ter que orar um pouco mais, né? Mas tem solução, graças a Deus. Em Cristo tudo é possível, né? Glória a Deus por isso. Então eu gostaria de chamar o apóstolo Francisco, ele vai iniciar com a oração, Aleluia, quebrando Deus. todos os paradigmas dentro de nós nessa noite. Amém? Eu gostaria que você realmente fechasse seus olhos e se permitisse que o Espírito Santo fale com você nesta noite. Eu gostaria realmente que você fechasse seus olhos e o conhecimento adquirido até o dia de hoje, porque hoje existe uma revelação. Aleluia, Deus! Soberano Deus, digno de glória, estamos aqui, Senhor Pai querido amado, para mais uma vontade, para saber o seu querer, o executar, Senhor, do ministério de cada um, Senhor Jesus. Pai, o chamado de cada um, Senhor, com certeza, daquilo que Ele foi programado a cada um nessa terra, Senhor Jesus amado, Senhor, para formar a família espiritual, Pai querido. Formar uma família espiritual, não a carnal, Senhor Jesus amado, Senhor. É isso que o Senhor deseja em cada um de nós. E hoje, com certeza, Senhor, os olhos serão abertos espiritual, Senhor, não carnal, mas sim espiritual, Senhor, para enxergar realmente, Pai querido, Senhor Jesus, a sua vontade, o seu querer. Ele canta labassuri, ele canta labachu, ele canta labacaiaxi, ele canta lassuri, andaçui, labarrausou, ele caixa, ele canta labrassuri, ele canta lassuri, sua glória, ele canta labrassuri, enchendo esse lugar, na calabrassuri, canta labrassuri com seu espírito de conhecimento, na calabrassuri, seu espírito de inteligência, na calabrassuri, anda labaçaia, assim, anaia, sobra, ele canta la caia cheia, na braçuba ele canta la bacoma, sobre ele canta la manana. Eu creio, Senhor Jesus, quando chamou, Senhor, a cada um, Senhor, para o ministério perfeito, Senhor. E hoje decai, e canta la braçura, anda la braçura, e temerá, Senhor, a sua vontade, o seu querer. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo
Eu gostaria primeiro de colocar o que é família segundo a sociedade. Porque após eu colocar tudo isso, nós oraremos e quebraremos todos os rudimentos humanos para que verdadeiramente nós venhamos compreender o que é família segundo a visão de Deus. Porque até hoje nós somos guiados por o que é família. O que é família? Por exemplo, aquele que tem mais de 60 anos, ele tem um modelo de família. Aquele que tem 80 anos tem um modelo de família. Aquele que tem 40 anos tem um modelo de família. Mas nós que somos a família de Deus, nós temos um modelo de Deus como família. Então, o que é a família? Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, ou por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. São no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através da geração. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção, todo o tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. Então aqui nós vemos um conceito que muitas vezes nós, nascidos numa sociedade, nos dirigimos segundo esse conceito. E segundo esses conceitos nós entramos aqui nesta noite. Mas o Senhor, Ele vai trazer para nós a família de Deus. Aquilo que Ele espera que nós venhamos a viver a partir de hoje. Ainda no conceito da sociedade, em biologia, a família é uma categoria da classificação sistemática que fica entre o gênero e a ordem. Existe a família nuclear, que é aquela que você vive conjuntamente. Existe a família extensa, que são tios, tias, avós. São esses dois tipos de família. Entre os familiares é possível identificar dois graus de proximidade: a família nuclear e a família extensa. A família nuclear normalmente é composta pelos pais, irmãos, enquanto a família extensa é composta por avós, tios e primos. No entanto, esse conceito é flexível, já que muitas vezes os avós ou outros parentes podem morar na mesma casa e por isso são considerados como família nuclear. Em outros casos, um ou dois pais podem não estar presentes por algum motivo, não fazendo parte da família nuclear. Vamos para alguns tipos de família. Além da família tradicional, além da tradicional estrutura familiar, denominada por nuclear ou elementar, as transformações sociais e culturais proporcionaram a existência de diferentes estruturas familiares. A família monoparental, composta por apenas um dos progenitores, pai ou mãe,
Tem também a família comunitária. Nessa estrutura, todos os membros adultos que constituem agregado familiar são responsáveis pela educação da criança. Existe a família arco-íris, que é constituída por um casal homossexual ou pessoa sozinha homossexual. E existe a família contemporânea. É caracterizada pela inversão dos papéis do homem e da mulher na estrutura familiar, passando a ser a mulher a chefe da família. Abrange a família monoparental, constituída por mãe solteira ou divorciada. Existe também a família real, constituída pelo soberano, um rei ou uma rainha e todos os seus descendentes. Os membros da família real são figuras importantes e gozam de determinados privilégios na nação que representa. Existe a família sagrada, constituída pela tríade cristã, representada na Bíblia Sagrada por Jesus, Maria e José. Agora vocês imaginam pegar todas essas famílias e se tornar uma família, a família de Deus. É essa a família de Deus. O resumo de tudo. Nós crescemos e fomos educados para ter um tipo de família. Família aceitável pela sociedade. Quantas mães abandonaram seus filhos por ele não ser aquilo que ela gostaria que ele fosse? Quantas mães sofreram julgamento da sociedade porque o seu filho não é aquilo que a sociedade espera? Então, nesta noite, igreja, eu te convido mais uma vez a abrir mão dos teus paradigmas, a abrir mão daquilo que até hoje te ensinaram, para que verdadeiramente você possa aceitar a todos aqueles que vierem até você, porque eles fazem parte da família de Deus. Então, eu gostaria mais uma vez que você se colocasse de pé. Aleluia! E se você se enquadrou em um desses tipos de família, em um desses tipos de julgamento, eu gostaria que você, abertamente, no seu interior, falasse: Senhor, tira de mim essa base de julgamento ou de condenação. Nós nessa noite estamos aqui, irmãos, para trazer a existência à família de Deus. E para que eu viva na família de Deus, é necessário eu aceitar aquilo que a sociedade diz que é diferente. Aleluia! Nós estamos aqui nesta noite para trazer a existência à família de Deus, a família real, aquela que o soberano fez, é com que o filho dele viesse aqui e nos fizesse família dele, família de Deus. Eu gostaria de chamar os levitas, enquanto isso nós estaremos orando. Feche os seus olhos. É muito bom fazer parte da família real. Obrigado, Senhor. É muito bom fazermos parte da família real. É muito bom nós sermos aceitos do jeito que nós somos. É muito bom nós estarmos juntos daqueles a quem Deus quis, daqueles a quem Deus escolheu para nos relacionar. Obrigado, Deus. Em todo o universo existem seres espirituais que recebem o nome de família, família real, unidos e formados por um só corpo, governado pelo cabeça Yeshua em todo lugar. Espírito Santo, que nos une para sempre, nos une para sempre. Família real, soberana de Deus, de Deus.
todo o universo existem seres espirituais que recebem o nome de família, família real, unidos e formados por só corpo, governado pelo cabeça Yeshua em todo lugar. Espírito Santo que nos une para sempre, nos une para sempre. Família real soberana de Deus, de Deus. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. 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 Mais uma vez, todo o universo. Em todo o universo existem seres espirituais que recebem o nome de família, família real, unidos e formados por governado pelo cabeça Yeshua em todo lugar. Espírito Santo que nos une para sempre, nos une para sempre. Família real soberana de Deus, de Deus. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre. Aleluia, Pai. Vamos a Ti, Senhor. Então nós fazemos parte de uma família, família real. Amém? Aleluia. Então nós, a partir de hoje, nós teremos uma nova noção de família. E aí você se pergunta, e agora, o que eu vou fazer? Somente viver a palavra. Somente praticar a palavra. Muitos já têm praticado, e por praticar a palavra tem sido, muitas vezes, discriminado, muitas vezes sofre seleção ou acepção de lugares aonde pode participar. Então a gente abre a palavra já de início em Efésios capítulo 3, versículo 13. A apóstola Jennifer, ela trouxe algumas sulfites. Se alguém quiser fazer pergunta, só pedir a sulfite para a Fernanda. Ela vai levantar agora, vai na minha mochila e vai pegar o pacote de sulfite. Quem quiser, só pedir para ela. Porque a gente tem que sair daqui nessa noite convencidos pelo Espírito Santo do que é a família real. Aleluia. Porque às vezes nós viemos à igreja, nós ouvimos a palavra e saímos com dúvida. E hoje nós não podemos sair com dúvida daqui. Amém, aleluia. Não há lugar para dúvidas aqui. Glória a Deus. Amém? Então que você possa verdadeiramente, se houver dúvida, pega a folha de sulfite,
Edemildes e ela vai responder cada uma no final da conferência. Amém? Amém. Então, lá em Efésios 3, versículo 13, apóstolo Paulo inicia assim: portanto, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na terra por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Se nós passássemos a noite apenas nesse trecho, nós poderíamos compreender que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele não escolhe. Deus ele não discrimina. Deus nos convida, através de Cristo, a conhecer o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Então, quando nós nos abrirmos para viver esse amor incondicional, viver o amor que Jesus Cristo veio aqui em Jeremias 31:3 fala: com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. É um amor incondicional, é um amor que não julga, é um amor que não condena, é um amor que não escolhe, é um amor que ama. Ele somente ama. E quando nós amamos, irmãos, nós não escolhemos quem amar. A gente não escolhe. A gente ama. Não é pelos lindos olhos azuis, não é pelo perfil do corpo, não é pela grana do bolso. A gente ama. O amor é isso. O amor a gente não explica, a gente vive. Mas a gente tem que estar preparado para viver o amor de Deus. Porque do mesmo jeito que Deus não faz acepção, eu, fazendo parte da família real, eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso condenar, eu não posso julgar, eu não posso discriminar, porque Ele faz
noite para receber o que é de Deus, família de Deus? Será que você veio pronto para quebrar aquilo que você acredita? Para desfazer aquelas barreiras que você construiu? Você não recebe aquela pessoa porque ela não é da forma que você quer. Sabe, irmãos, a ciência não descobriu como se forma um ser dentro do ventre materno. Será que Deus perde controle do ventre materno, irmão? Será que ele perde? Será que ele perde controle? Quando um homem nasce querendo se tornar uma mulher, será que Deus não sabia que ele iria nascer daquele jeito? Irmão, por isso que eu volto a perguntar, você está preparado para saber o que é família segundo os moldes de Deus? Aleluia, Deus. Se você não está, irmão, vai ajoelhar e vai ficar olhando. Porque hoje você vai ouvir aquilo que você sempre ouviu e nunca quis ouvir. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sempre ouviu, mas não quis praticar. Sabe aquela sobrinha que você não vai com a cara só porque ela decidiu gostar de outra mulher? É isso que você vai ouvir nesse Verdade, Deus, aleluia. Mas será que Deus perde controle, irmão? Será que Deus perde controle quando Ele está gerando no ventre materno, irmão? Não perde. Não perde. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais. Amém. Nós precisamos amar aquele que Jesus traz para o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for. Por quem? Por quem? Por quem? Por mim. E por que os que têm chegado a vós, você tem dispensado de mão vazia? Por quê? Porque aqueles que o Senhor tem permitido chegar até você, porque você é o caminho até Ele. Você é o enganado até Deus. Irmão, eu poderia parar agora realmente e ficar orando, porque a cara de vocês está de espanto. Bicho, o negócio é brincadeira não, é de espanto mesmo. Porque quem é que vai receber a família arco-íris aqui dentro? Verdade, Deus. Eu vou falar abertamente, se vocês não quiserem ouvir, Aleluia. pode ir para casa. Verdade, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu só recebo bomba para passar para a igreja. Porque quantos aqui fecharam as portas para o primo que é homoafetivo, para o amigo que é homoafetivo, Verdade, Senhor. para o usuário de Deus, droga? Será que isso é o modelo de família que Deus tem? Quando Ele nos constituiu família real, Ele perguntou qual é o seu gênero. Aleluia. Glória a Deus. Ele não perguntou a sua cor. Sabe quando o IBGE vai na sua casa? Qual a sua raça? É branca, parda, negra, indígena? Não, ele não perguntou, ele te amou. Aleluia. Amor Senhor lindo, incondicional. maravilhoso. Deus lindo. Ele te amou, ele quer saber a sua raça, o seu gênero. Ele só te amou. Eu posso te convidar para amar desse jeito? Quem quer amar desse jeito? Fica de pé aí. Quem quer amar desse jeito? Quem quer amar, fecha os seus olhos agora. Aleluia. Porque nós somos família real, irmão. Aleluia. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que Deus faz a Em todo o universo existem seres espirituais que recebem o nome de família, família real. Unidos e
formados por um só corpo, governado pelo cabeça Yeshua em todo lugar. Espírito Santo, que nos une para sempre, nos une para sempre. Família real, soberano de Deus, de Deus. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre. Em todo o universo existem seres espirituais que recebem o nome de família, família real, unidos e formados por um só corpo, governados pelo cabeça Yeshua em todo lugar. Espírito Santo, que nos une para sempre, nos une para sempre. Família real, soberana de Deus, de Deus. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre, Yeshua. O único Senhor que reina para sempre. Aleluia! Glórias a Deus. Família nos céus, na terra, conforme a gente leu lá em Efésios 3,15. Fazemos parte de uma família que não conhecemos, ou mesmo lembramos como éramos antes de vir para cá. Há um só Deus e Yeshua. Nós viemos para cá fazendo parte já de uma família. Mas muitas vezes nós somos condicionados a situações adversas e passamos a seguir o que a sociedade diz que é certo. O que o nosso núcleo familiar diz que é certo. Mas para aqueles que vieram para a família Liberdade de Adoração, Deus tem revelado o que é certo para Deus. Aleluia. É para Deus, porque nós estamos aqui para agradá-lo, para exaltá-lo, para servi-lo e para fazer com que todos que se cheguem a nós, que somos o caminho, uni-los a Deus. Amém. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então há um só Deus e Yeshua, um cabeça que comanda. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem, a cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Ou seja, Deus é o cabeça de todas as coisas, e Yeshua. Há os que se dizem, mas não são, como Judas e alguns apóstolos, se disseram, mas não eram. Não, isso ocorre diariamente no nosso cotidiano também. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Apocalipse 2:2. Nós precisamos fazer convergir em nós tudo aquilo que o Senhor Ele tem nos revelado.
lugar onde nós reinaremos em Cristo Jesus. A família real reinará. Títulos não fazem pessoas. As obras dizem quem somos. Verdade, Deus. A família é conhecida por participar de uma mesma vida, mesmo corpo e mesmo espírito. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Efésios 4:4. Então, o núcleo familiar, uma vez nós fizemos um evento aqui, nós fomos comemorar o aniversário da igreja, e quando nós colocamos no lápis, há mais de 4 anos atrás, tinham mais de 400 pessoas que fazem parte dessa família. Porque, irmãos, eu tenho familiares que eu só vejo no enterro, mas não deixa de ser família. Ou no casamento, mas não deixa de ser família. Então, a família Liberdade de Adoração, a família de Deus, ela é muito extensa. Ela é muito extensa. E que nós temos que reconhecê-los como família, independente do que aconteceu. Essa semana eu atendi um rapaz que ele era primogênito na casa dele, e ele se negou a andar no caminho que o pai andava, e por se negar a andar no caminho que o pai andava, simplesmente ele foi desprovido de todo aquilo que ele tinha por herança, por ser filho daquele homem. E ele hoje se diz um cristão. Aí vocês imaginam qual era a religião dele. Quando nós adentramos a família de Deus, nós recebemos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Nós passamos a viver aquilo que nós já tínhamos, mas por conta das condições neste mundo, muitas vezes nós esquecemos. Todos são salvos, todos têm vida verdadeira em Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse reconciliado o homem a Deus, não poderiam ser glorificados. Família da glória, com o corpo que tem a presença de Deus, que é o seu corpo. Todos são um só, nos céus e na terra. Não há diferença, irmão. Não há diferença. Não há favoritismo por parte de Deus. Aleluia. Deus não favorece a um e desfavorece a outro. Deus, ele trata com equidade, não é nem igualdade. Verdade, Deus. Equidade. Ele dá para aquele irmão aquilo que ele precisa. Aí o outro irmão de olho grandão fica olhando o que Deus deu para o outro irmão. Mas é equidade. Se ele precisa de 10 quilos de arroz, Deus ele vai tratar com equidade. Vai dar os 10 quilos de arroz. Agora, se a família do outro só tem uma criança, para que 10 quilos de arroz? Para sobejar, estragar? Isso é equidade. Aleluia. Deus ele nos trata assim. Porque se Deus ele fosse te dar um pacote de arroz, você com 10 filhos não daria para uma semana. Então ele tem que te dar aquilo que você precisa para viver louvavelmente. O problema é que muitas vezes a lascívia toma conta dos nossos irmãos. Por que um carro zero, o meu anda capengando? Não sei, irmão. Também quero um zero esse ano. Esse ano eu falei que eu quero. Tração 4x4, cabine dupla. E aí? Eu vou ter. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. gente tem que ter consciência de que a gente está na família de Deus. Se de repente ele tem um filho, primeiro passou na vez, vai pegar o meu 4x4. Mas o meu vai chegar um dia. Aleluia. Ai, Senhor. Não é porque ele deu primeiro pro meu irmão que eu vou ficar de birra, né? Assim, os filhos. Ah, se deu pra ele novo, não vai dar pra mim? Família real é assim também. Então, nós temos um corpo glorificado. Esse corpo é de Cristo. Nos céus e na terra, um povo de Deus. Um só. A família, ela está dividida em 2 grupos. Os que formarão e os que serão formados. Aqueles que vieram de lá e formarão, e também os que serão formados. Ah, mas um é inferior ao outro? Não, de forma nenhuma. Se eu formar direito, o dia que eu viajei, fiquei 8 meses fora, olharam
pra Clécia e falou, a Rosana foi embora, mas deixou você. Cadê a Clécia? Nem tá aqui, né? Cleidiane, passa o recado lá. Formei direito. Né? Não é à toa que ela me chama de mãe. É isso, formar é assim. Por quê? Aqueles que nós formarmos serão formados de igual modo. Então você está vivendo a palavra de Deus ao ponto de formar alguém igual a você, que não é igual a você, mas é igual a Cristo. Deu para entender ou está complicado? Né? Amém. É para eu formar igual a mim ou é para eu formar igual a Cristo? Primeiro, se eu estiver em Cristo, eu não existo mais, certo? Verdade, Deus. Então eu vou formar Cristo. Aleluia. Então, os formados dos 5 ministérios, e essa família ela vai se multiplicando, se reproduzindo. Os formados dos 5 ministérios, eles juntam os diversos para edificá-los com a palavra. Os 5 ministérios, o que eles vão fazer? Eles vão liberar os dons, o conhecimento, as bênçãos, ensinar as leis do reino de Deus, ensinar a usar os talentos. A igreja é um lugar de aprendizagem e de praticar a aprendizagem. Olha que lindo. Aleluia. Né? Na escola a gente só vai aprender, né? A gente não pratica na escola, mas na igreja é diferente. Na igreja você aprende, você pratica. Eu fico imaginando quantas pessoas novas vão chegar aqui após essa ministração, para ver se realmente a gente vai conseguir praticar. Glória a Deus. Aleluia. É porque Deus, quando Ele passa uma mensagem, né? Ele não é assim, né? Eu te avisei. Deus, Ele é magnífico, Deus. Verdade. Então, a igreja é o lugar de aprender. Você vai aprender e vai praticar o que você aprendeu. No reino de Deus existem os ativos e inativos. Todo mundo sabe o que é inativo, né? Fundo de garantia inativo. Quem tinha hoje sabe o que é fundo de garantia inativo. Foi lá e resgatou, né? Então, se fosse alguns anos atrás, ia ser difícil explicar o que é inativo, né? Mas hoje não. Inativo está lá, é seu, mas não se movimenta, né? Então, existem os irmãos ativos e inativos. Os ativos são aqueles que sabem se posicionar espiritualmente. Os inativos são aqueles que não sabem quem são ou sabem que não e negligenciam. Eles sabem. Fui naquela igreja a primeira vez, nunca mais volto. Disseram que eu tenho que chamar de pastor. Nunca mais volto. Disseram que eu sou evangelista. Né? Tá louco? Nunca fui. Primeiro pus meu pé lá dentro e o irmão falou: irmão, você tem um chamado de apóstolo. Vixe, nem sabe o que é apóstolo, mas não quer ser. Por quê, irmão? Ele sabe no interior dele o que ele é, mas ele não quer se posicionar espiritualmente para viver aquilo que Deus quer. Ele quer viver aquilo que ele acha que é certo. Mas se tiver 60 anos e ainda estiver aqui, Deus vai fazer ele viver o que é certo, o que Deus quer. Porque Deus, Ele é assim, Ele fala. Às vezes Ele dá uns berros também, né? E uma hora a gente pega um tranco. Só que nunca é tarde para Deus. Esses dias eu atendi uma senhora e ela falou: eu parei de estudar. Eu falei: é tão bom, né? Educação nunca é tarde para voltar, né? É tipo com Deus. Se você sabe, as crianças daqui é uma maravilha, elas sabem qual é o chamado. Então já se posiciona. Se posiciona para viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o que Aleluia! As crianças daqui não são enganadas, não são inocentes também, não. Tem igreja que trata as crianças como inocentes, né? Aqui as crianças sabem que elas são. As crianças chegam para nós e falam: vou ter uma história igual aquela ali. Quem ouviu sabe que ela está dizendo qual é o chamado dela, né? Verdade, Deus. A Sibeli falou: minha história é preta. Aí, falaram isso. Jesus. Aí ela não sabe se é Jesus, que glória a Deus, você já sabe, coitado. Gente, nós precisamos nos posicionar de uma forma que se o irmão chegar e falar: minha escola é prata, a gente sai dando glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Se a minha escola é vermelha, aleluias! Glória a Deus! Porque todos nós temos
Aleluia. Amém? Aí vem os 5 ministérios, os profetas e apóstolos, que vão edificar o corpo, sustentar com alimento vindo da fonte, com liberação do Espírito, a palavra. Olha que lindo. Aleluia. Esse aqui vai comer do livrinho que João comeu. É doce na boca, mas quando desce ao ventre, parece... Sabe quando você tá ruim de estômago e vem alguém com aquele copo verde de boldo? É uma maravilha, né? Mas passa o mal-estar. Então você que sabe qual é o seu chamado, só quando você começar a praticar, você vai conseguir compreender a altura e a profundidade do amor de Cristo. O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. João 6,63. Nós, compreendendo nessa noite que somos a família real, nós precisamos prestar atenção no que nós falamos. Falamos em casa, falamos na escola, falamos nas redes sociais, falamos também no ponto de ônibus, numa conversa entre amigos. Porque tudo que sai da nossa boca é espírito vivificante. Então tudo que você falar, seja bem ou mal, você está dizendo para em que reino você está. Os apóstolos e profetas, eles vão formar a alma, a mente. Juntos eles conseguem formar, despertar os outros ministérios. Os evangelistas, eles têm facilidade em atrair, eles arrastam a multidão para o bem ou para o mal. Os pastores, eles cuidam, ouvem, orientam. E os mestres ensinam tudo a todos. Formam discípulos de Jesus. Só formamos discípulos sendo discípulos. Nós formamos aquilo que nós somos. Verdade, Deus. Discipular é formar pessoas iguais a você. Vivem e fazem como Jesus. Jesus, Ele é o patrão, Ele é a pedra angular. Que bem seria ou faríamos, aonde estaríamos se não conhecêssemos a Jesus Cristo? De que forma estaríamos vivendo se não tivéssemos intimidade com Deus? De que forma? Eu não consigo imaginar, gente, onde eu estaria se eu não tivesse conhecido a Cristo. Eu não consigo. Porque o inimigo, ele colocou diariamente na minha frente o caminho da perdição para mim. Emocionalmente, eu estava abalada, poderia ter ido pelo caminho da prostituição, das drogas e sei lá do que mais. Mas Deus, Ele falou mais alto. Quando eu me via angustiada com 20 anos, quando eu descobri que eu era filha adotiva, quando eu me sentia muito mal, qualquer igreja que tivesse com a porta aberta, eu entrava. E um dia eu tinha um corpo sendo velado. Mas eu fiquei lá, era melhor lá do que em outro lugar, né? Por quê? Às vezes o inimigo, ele gosta de atrapalhar a obra de Deus. Verdade. E aí eu fiquei tão desesperada que eu saí assim com 20 anos, entrei na primeira igreja. E eu nem sabia que tinha lá na igreja de um corpo lá. Nem sabia o que estava acontecendo, mas eu fiquei lá mesmo. Era melhor lá do que em outro lugar, né? Porque o inimigo, ele sabe. Ele sabe o que Deus tem revelado, guardado para nós. Aleluia. Mas na hora da aflição, a gente só quer tirar aquela aflição da gente. Então Jesus, ele por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 2,6. Jesus é o centro. Jesus. Imagina a sua vida fora de Jesus. Imagina se há 2000 anos, há 2017 anos atrás, se Jesus não tivesse vindo, cumprir o que estava escrito dele. Você já parou para perguntar: Deus, o que
ouvir. Mas para perguntar para Deus, para você cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra nessa família. E não é que a hora que você cumprir você vai ficar livre. Não. Não, irmão. É que você vai viver mais suavemente. Aleluia. Verdade, Deus. Por isso que quando você fala, Deus, fala logo o que eu tenho que fazer nessa família. Aí Deus fala, você fez, e agora, Deus? Viva tranquilamente. Mas não vai poder sair de casa, não vai poder casar cedo, não vai poder largar o marido. Não vai, ué. Só vai viver sem dor. Né? No mundo tereis aflições, mas ele venceu o mundo. E a gente também, né? Já venceu. Glória a Deus. Então, para e pergunta para Deus, o que eu estou fazendo nessa família? Esses dias perguntaram para mim, Osana, você não tem vontade de conhecer a sua família biológica? Eu falei, não vou conhecer não. Porque se eu for conhecer, eu ponho aqueles que me criaram, me educaram na cadeia. E aí, Osana, essa ferida está sendo cuidada por Deus. Aleluia. E hoje eu estou bem. Glória a Deus. Estou bem, tá certo. Professora orar, não. Esses dias eu falei que estou bem, ela foi falar para a Jennifer, que bem, vou ter que orar por ela. Já imagina, né? Mas eu estou bem, sim. Porque a família na terra é uma alegoria da família que se encontra nos céus. Você imagina a família no céu do jeito que a gente vive aqui na Liberdade de Adoração? Oh, coisa boa! Coisa de Deus, né? Uns vêm, outros vão e assim se vai. A alegoria é igual a semelhante. Os 5 ministérios vieram para implantar os valores do universo aqui. Você se imagina implantando esses valores que o Senhor está passando para você na sua casa? Aleluia. Já pensou? Eu não consigo imaginar assim. A gente passa por muitas discriminações. Eu sou chamada de titia, né? 41 anos, não casei. As pessoas até, quando eu falo 41 anos, faz aquela cara de bicho. Vai ficar pra titia. Não, os filhos da estéreo são muitos, né? Irmãos, a gente precisa saber de Deus o que a gente veio fazer aqui na terra. Verdade, Deus. A gente necessita. Precisa ser testificado dentro de nós. Então nós viemos para implantar os valores de Deus aqui. Os valores de Deus aqui. E quais são os valores de Deus? Muitas vezes a gente quer implantar os valores do homem. Verdade, Senhor. Às vezes minha mãe está muito alegre, né? Vou falar que a pessoa usa para ficar alegre. Ela vira assim para mim e fala, Rosana, você é um presente de Deus. Eu, mãe, já pensou se não fosse você na minha vida, o que seria? Por conta do... Você também era mãe do seu irmão que morreu. Deus sabe de todas as coisas, né, filha? Pois é, irmãos. Eu não questiono porque eu fui largada naquele hospital. Eu questiono qual é a missão que Deus me deu. Aleluia, Deus. Qual é a missão que Deus te deu? Qual é? Qual é a missão? Às vezes a gente fica dando murro em pedra. Verdade, Pai. Querendo trazer para nós aquilo que a sociedade diz que é correto. Mas nunca vai acontecer. A gente precisa realmente, irmãos, saber o que Deus tem para nós. Os 5 ministérios, eles vieram com o reino de Deus dentro deles. Olha que lindo. Todos nós fazemos parte dos 5 ministérios. Na Liberdade de Adoração não tem filho bastardo. Todo mundo faz parte dos 5 ministérios. Então nós recebemos armas, equipamentos, a capacidade de atrair os outros iguais para edificar na terra o reino de Deus. Temos a nossa vida secular, temos a nossa carreira em Cristo. Em todos eles nós temos que edificar na terra o reino de Deus. Eles têm a planta da cidade, do reino dentro de si. Quanto mais nos enchermos do Espírito, mais poder. Lá em Judas 1:20 fala assim, mas vós, amados,
edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Repita assim comigo: eu tenho a planta da cidade, do reino, dentro de mim. Olha que tesouro maravilhoso nós temos dentro de nós. Nós temos um tesouro dentro de nós. E quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais intimidade com Deus, mais nós traremos a existência, mais nós edificaremos vidas, mais nós convergeremos vidas em Cristo Jesus. Nos céus, cada um tinha um parceiro. Agora vem a vida. Nos céus, cada um tinha um parceiro, que às vezes, quando se encontram aqui, são atraídos um ao outro. Mas é algo espiritual e não se devem misturar as coisas. Espiritual, irmão, não carnal. É espiritual. Sabe quando sua filha tem uma amizade, assim, uma amizade linda com a outra menina? Às vezes é só espiritual. Mas a mente do homem é tão limpa, né? Que já proíbe de andar com aquela menina. Já isso e aquilo. E se for uma vida espiritual, na junção, na união das vidas espirituais, o reino de Deus, na hora de fazer a obra, irmãos, fica mais fácil, mais leve, mais suave. Então nós tínhamos um parceiro lá no céu. E quando nós viemos aqui para a terra, às vezes nós temos o prazer de reencontrar. E quando nós reencontramos, nós não podemos misturar as coisas carnalmente. Nós precisamos estar atentos à direção de Deus. É uma pessoa que você conversa, que você compreende o que ela fala e vice-versa. Não é para misturar espiritual e carnal. A minha mãe espiritual, ela também era solteira igual eu. Aí ela foi num culto, numa igreja, e ela olhou para o pastor. Meu Deus, aquele é o meu preparado, né, por Deus, que fala assim. E ela, onde ele ia pregar, ela estava lá, mas não era. Era só uma obra que tinha que fazer junto, não era nada carnal. Hoje ela é casada, tem uma linda filha, casou com uma pessoa que ela nunca imaginou, estava sempre do lado dela, ajudando na obra, mas nunca os olhos brilharam, né? Porque não era pastor, não era uma pessoa de bolso, né? Então, por isso que a gente tem que entender qual é o mistério, qual é o ministério que Deus nos deu. Então, entenda que você tem um parceiro espiritual, mas esse parceiro não é carnal, é espiritual. Aleluia, é para vocês fazerem a obra junto. É para vocês edificarem o reino de Deus juntos aqui. Espiritualmente se completam. Os dos 5 ministérios são herdeiros igualmente de Yeshua. E quando se encontram, se completam espiritualmente. Uns têm algo que serve de alimento espiritual para os outros. Eles se completam, formam juntos a plenitude de Yeshua, como um castiçal. Sabe, ó, minha mão? Tem uma base. Castiçal tem uma base. Mas essa base dá sustentação para os 5 pais, os 5 ministérios. Então, se completam. Nós precisamos compreender que espiritualmente Deus ele seleciona pessoas para fazerem a obra junto. Tira a mente poluída da sua cabeça. Tira o julgamento, a condenação de dentro do ser humano, lascívia. As pessoas precisam estar atentas nas ordens espirituais e não se perder nas obras da carne. Porque lá em cima mesmo nós temos que o Espírito vivifica e a carne para nada serve. Então nós temos que ter a compreensão que fazemos parte dos 5 ministérios.
cinco ministérios têm a capacidade de formar pessoas iguais a eles, liberando dons, formando mente com a palavra de Yeshua, realizando para que os outros os sigam e aprendam. Tudo que eles falam se materializa. Você já parou para pensar que tudo que você fala acontece? Pode acontecer assim. Uma vez eu, o Fernando, a Jennifer, a gente estava conversando, não sei se eles vão lembrar. Eu dei o nome de duas pessoas que o Senhor me falou. Passou na televisão, eu falei, esse vai morrer e esse vai morrer. Lembra, Fernando? No dia seguinte, Fernando liga para mim. Rosana, morreu! Não foi? No dia seguinte, do nada. É assim, gente. Quando Deus revela, Ele revela e pronto. Só que o outro ainda está vivo. Demora. É ator. Não está aqui não, tá, gente? É ator. É ator. O que Deus quis passar para mim, Rosana? Tem coisas que é rápido, tem coisas que demoram um pouco. Isso não quer dizer que eu não te falei que ia acontecer. Então a gente precisa estar atento à vida espiritual. Eles formam pessoas com tudo que fazem, ou para o bem ou para o mal. Então precisam falar pouco e somente para formar Cristo Jesus. Eles possuem a capacidade de criar com a palavra e fortalecem o reino de Deus ou o reino das trevas. Quando eles falam como pessoas comuns, criam somente para o reino das trevas. Eles trazem da existência o que Jesus deixou como herança para nós. Ou trazem da existência o que Jesus cancelou. O que a gente tem trazido à existência? O que Jesus conquistou ou o que Jesus cancelou? Porque a gente tem poder de trazer à existência o que Jesus conquistou na cruz ou o que Ele cancelou. Viu que perigoso? Por isso que eu sou de poucas palavras. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu também não gosto. Por quê? Adianta ficar, irmãos, enchendo linguiça, falando da alma, falando do próprio entendimento, falando do próprio conhecimento, não. Nós temos que ser taxativo. É isso e acabou. Aleluia. O que vier além disso é a presença do maligno. Glória a Deus. Porque nós podemos trazer à existência o que Jesus cancelou na cruz. E podemos trazer à existência o que Jesus conquistou na cruz. O que é mais fácil trazer à existência, irmão? O que Ele cancelou. É mais fácil. Você não vai suar, não vai, né? Trabalhando, você vai falar, pum, fã. Aconteceu, igual a lâmpada do Aladim. Esfregar pra sair, né? As maldições é assim. Na hora da raiva, você solta a palavra dela, pô, aconteceu. Vamos ficar raivosos para falar coisa boa também? Ninguém fica raivoso para falar coisa boa, né? Tem gente que fica com raiva, sai meia dúzia de palavra bonita, que eu nem posso falar aqui no microfone, né? Mas traz a existência. Aí o Senhor, Ele anulou um monte de coisa na cruz e Ele conquistou outras coisas. E às vezes as pessoas, elas estão mais a fim de trazer aquilo que Jesus cancelou e não o que Ele conquistou. Fala lá em Colossenses 2, versículo 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então Deus, Ele nos deu autoridade. Nós temos autoridade. Mas qual reino? Para que reino nós estamos usando essa autoridade? Ele deu autoridade. Nós precisamos parar realmente, irmãos, e não sermos dirigidos pela lascívia, não sermos dirigidos pelo ciúme, não sermos dirigidos pelo sentimento, pela razão humana.
Deus quer. Quando nós fazemos o que Deus quer, a consequência é no nosso ego. Quando nós fazemos o que Deus quer, a consequência talvez é um cansaço na carne. Mas quando nós fazemos o que Deus não quer, às vezes, irmão, Verdade. eu chamo filho de um cartão de crédito sem limite. Aí você recebe um cartão de crédito sem limite. Então o que é melhor fazer? Eu acredito que é melhor fazer o que Deus diz. Mesmo que eu vá engolir o meu ego, mesmo Aleluia. que eu passe, Verdade, Senhor. sei lá pelo quê, mas eu estou obedecendo a Deus e pronto, e acabou. É assim que Deus quer. Porém, o plano de Deus é que os apóstolos e profetas, principalmente com o seu falar, que é a arma mais poderosa, faça convergir todas as coisas ao cabeça, para ser um só reino. Um só reino. Apóstolos e profetas, sejam apóstolos de sola vermelha ou preta. Os 5 ministérios, eu acredito, que eles têm o poder. A boca, a sua boca diz para onde você vai daqui 5 anos. Eu estou abrindo uma empresa, tenho uns sócios maravilhosos, né? Regina também descobriu que tem que orar por mim, depois pelo filho dela. Sei que eu ando fazendo de errado, né, gente? Eu dou risada só, né? Por quê, irmãos? Nós precisamos ser racionais. Essa semana eu faltei um dia na empresa. Que eu cheguei pro meu chefe e falei, o negócio é o seguinte, o dia que eu não estiver bem eu não venho, o dia que eu estiver bem eu venho, e a hora que der pra eu vir, eu venho também. Ele, beleza, contanto que você venha, né? Porque Deus, ele colocou autoridade sobre você. Sobre você. O que você falar vai acontecer. Aleluia. O problema é quando a gente é dirigido pela nossa carne, a raiva, Verdade, Deus. a lascívia. Nós precisamos estar na direção de Deus. Na direção de Deus. Verdade, Deus. Então os apóstolos e profetas, com falar, irmão, com falar você vai ligar as pessoas ou desligar as pessoas. Aleluia. Com um falar. Agora eu falo para você, profeta e apóstolo. Quando você desligar, vai ser difícil para ligar. Porque quando a gente desliga uma pessoa, cria raiz de amargura. E aí, irmãos, é muita oração. Então a gente precisa estar ligado no que Deus está dizendo. Então os apóstolos e profetas falam assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A lei que regerá todo o universo é a lei do Espírito Santo. E Yeshua é os seus, e os seus juntos são Yeshua. E esta família foi dado poder, a majestade. Somos Yeshua. Precisamos deixar o Espírito de Yeshua usar todo o nosso ser, porque tudo é dele. Somos dele. Ele nos comprou para usar o nosso corpo, alma, mente, para a construção do reino de Deus na terra. Há uma só família, e tudo que vem, ou todos que vêm até nós, é para que mudemos todos e iremos convergir tudo ao cabeça. Aleluia! No início o Senhor falou, aqueles que vêm até você, para você ligar ao cabeça. E quando nós selecionamos pessoas, nós estamos fazendo acepção de pessoas. E nós não podemos fazer acepção de pessoas. Há uma só família. E aqueles que Deus permitir chegar perto de você, se aproximar de você, saiba que é sua responsabilidade de ligá-lo ao cabeça. Os apóstolos e profetas liberam. Os apóstolos e profetas liberam o Espírito de Yeshua, trazendo à memória todos os mistérios e segredos que estavam dentro dos irmãos. Nós viemos para cá e nascemos
Deus mandou. Aleluia. Glória a Se Deus. Maria não tivesse educado a Jesus, se José não tivesse ouvido aquele anjo, Deus iria dar o jeito dele como deu. Mas você, mãe, que recebe um filho, presta atenção no que você está ensinando o seu filho. Você, pai, que recebe um filho, preste atenção no que você está ensinando. E você, filho, olha só, você, filho, que recebeu esse pai, presta atenção no que você Aleluia, está ensinando. Deus. Porque não é só os pais que recebem filhos. Às vezes recebemos pais que iremos ensiná-los espiritualmente. E não é porque você veio como filho que você não tem autoridade para ensinar os seus pais. O filho vai conduzir a casa e convergir a casa a Cristo Jesus. Aleluia. Mas você, filho, às vezes vai olhar e falar para Deus: Senhor, eu só sou filho e tenho tanta responsabilidade. Se Ele te deu responsabilidade, Ele te deu a capacidade Aleluia, de ter Deus. essa responsabilidade. Glória a Deus. Porque para Deus não existe filho, não existe aquele que tem mais autoridade ou menos autoridade. Se eu sou filha e o Senhor me deu a responsabilidade de conduzir toda a família que me acolheu espiritualmente, é minha responsabilidade, não é de mais ninguém. Não adianta eu passar para um ou para dois, é minha. Foi isso que Deus fez. Me colocou naquela família para conduzi-los espiritualmente. Para conduzi-los e não criticá-los. Porque às vezes a gente critica, a gente julga, a gente condena. Mas o Senhor está falando nessa noite que alguns filhos aqui têm que conduzir os seus pais espiritualmente. E não perca tempo. Não deixe o tempo passar. Faça o que o Senhor está ordenando. Conduza os seus pais espiritualmente. E conduzir, irmãos, é tão somente despertar Cristo dentro deles. Despertar. Muitos não virão para a igreja, mas nós precisamos ligá-los a Deus. Aleluia. Precisamos ligá-los a Deus. Há uma só família. Os apóstolos e profetas liberam o Espírito de Yeshua, trazendo à memória todos os mistérios e segredos que estavam dentro dos irmãos. Aos poucos, tudo é trazido à memória e vão aprendendo a usar o que cada um tem. Uns precisam dos outros, pois cada um tem uma parte e vão se completar em unidade. Mas, para ter unidade, teremos que nos despojar de todo o ego, de todo o eu. Aleluia. Você tem que se despojar de você mesmo. Tudo aquilo que você achou e aprendeu que era certo, joga fora, faz igual o apóstolo Paulo. E se deixe preencher por Cristo. Não fica, tem gente perguntando para Deus, por que Deus? Por que comigo, Deus? Por que comigo, Deus? Por que comigo, Deus? Porque você tem a capacidade de amar. Aleluia. Do jeito que eles estão. Do jeito que eles estão. Tem mães aqui dentro que ficam, às vezes, se questionando por que Deus fez isso comigo. Por que me deu filhos assim? Por que me deu algumas esposas? Por que me deu maridos assim? Porque você tem a capacidade de convergir Cristo neles. Aleluia.